Bom dia, pessoal. Muita satisfação. Hoje nós vamos iniciar esse processo de capacitação e uso do nosso equipamento lousa digital do Campus São Borja. Tá? Agradecer a presença das pessoas presentes, professor Valmor, em nome da direção, demais colegas técnicos. Nosso suporte técnico daqui, o Sário, o Ricardo, né, todo o Everton, que nos dão o suporte, né, e o Jean, com a questão do patrimônio, que são responsáveis e colaboraram para nós ter esse equipamento hoje aqui instalado para o uso de toda a comunidade acadêmica do Campus São Borja. Tá? Então vamos iniciar. Pessoal, inicialmente, né, pessoal, a gente lembra que a lousa digital nada mais é do que um projetor digital normal, né? Nós vamos ligar o computador, né? Ele vai funcionar como projetor, né? Aqui eu trago a tela do meu login enquanto usuário do projetor, da ligação do projetor, né? E aqui para você ter uma ideia, é como se eu estivesse dando uma aula normal utilizando o projetor, onde eu posso fazer a abertura de tanto telas em PowerPoint, né? Como aqui um exemplo de tela que foi utilizado o software PowerPoint para fazer uma apresentação, mas também, né, a gente pode utilizar as nossas apresentações que estão salvas dentro do nosso drive institucional, e aqui eu trago um exemplo, por exemplo, de uma aula sobre finanças públicas que eu fiz no drive institucional, né? Então, inicialmente, por exemplo, eu vou dar aula, né, de alguma atividade utilizando uma dessas duas ferramentas, ou o PowerPoint, ou o Drive, e aí eu posso abrir qualquer coisa que tiver envolvida, um vídeo, né, ou uma imagem, ou um site da internet, alguma coisa, né, e vou projetar para os alunos. Vou dar um exemplo aqui da nossa tela do PowerPoint, né. Vou dar um F5, ela vai abrir em módulo geral, né? Aí eu posso nesse momento ir trabalhando tanto com o mouse, a bolinha do mouse, para ir girando, né? Ó, ela vai passando de um lado para o outro, e assim como eu giro ela para cima, ela retorna, né? Ou posso usar o teclado para ir transferindo, normal, como se fosse uma atividade, tá? A grande diferença dentro do processo e uso da lousa é que a lousa nos permite fazer a interação com aquilo que está sendo projetado, tá? Então nós utilizamos essa caneta, não sei se é possível verificar bem o foco, né? Uma caneta que faz o trabalho com a lousa. Quando a gente liga ela acende uma luzinha verde, não sei se é possível verificar, tá? A gente aguarda uns 3 segundinhos, uns 3 segundinhos mais ou menos, para ela fazer a comunicação Bluetooth com a máquina, a lousa, e a partir daí ela vai estar habilitada a interagir com a tela. Quando ela tem um sistema aqui que é tipo uma borrachinha, e quando a gente toca na tela, ó, vocês notem que aqui ao lado abre, tanto no lado direito da tela como no lado esquerdo da tela, abre uma setinha, onde nós, através do uso da caneta, ao clicarmos na coisa, abre o menu de utilização da tela. Então, ó, esse menu, ele nos dá as seguintes possibilidades. Ó. Aqui em cima, nós interagimos. Aqui existem duas abas de concentração. Uma é o menu, como está aqui, onde a gente pode trabalhar dentro desse menu, né? E aqui, ó, nós podemos utilizar as ferramentas, caneta, para escrever na tela, né? Ó, podemos utilizar a segunda ferramenta aqui, ó, opção de marca-texto, para poder trabalhar com a tela, tá? Ó. Ao lado das opções, existe uma flechinha que quando tu clica ela abre e nos dá a possibilidade de aumentar o tamanho da caneta, tá? Então, ó, ela aqui estava na caneta média, eu vou usar a caneta maior, ó. Marquei, fecho, tem sempre a flechinha, ó, a partir de agora o ponto vai ser maior, ó. Ele vai ser conforme eu utilizei lá, tá? Eu estou utilizando o marca-texto, tá? Eu posso utilizar os canetões, ó, para fazer as atividades, por exemplo, quero fazer um destaque, ó, no sistema,
Puxa, que legal. Importante, pessoal, tem que apertar um pouquinho, porque ela tem que dar o espaço para ela poder ler, fazer a leitura do sistema. Tá? Posso fazer a identificação, né? Posso alterar as cores, conforme aquilo que eu quero fazer. Né? Ó, nós temos o azul, o preto e o vermelho. Né? Ó. E aí, é o seguinte, eu quero apagar tudo isso que eu fiz e voltar ao texto novo. Ela nos dá essas duas opções aqui, ó. A opção de baixo, ela apaga tudo que eu fiz na tela naquele momento. É só clicar em cima, voltou, apagou tudo, tá? E a opção de cima, é isso aqui, ó. Eu risquei aqui, ó. E eu quero, ó, risquei aqui, né? E quero apenas corrigir esse risco que eu fiz. Então eu posso utilizar a borracha apenas, ó, aqui é a borracha total, aqui é a borracha de setor que a gente chama. Então, ó, quando eu estou clicando aqui, eu tenho uma borracha que vai funcionar só naquele momento onde eu estava utilizando ali. Tá? E aí, claro, ó, lembrem-se que isso fica na tela de projeção. Então, quando tu passar aquilo que tu está apresentando para outro slide, ó, aquilo que tu riscou vai junto, tá? Por quê? Porque esse risco está na tela. Então, tu sempre vai ter que fazer apagar de modo geral tudo para não ficar aparecendo na outra tela, tá? Essa é uma das funções, né? A outra função, e aí é um mecanismo bem útil que a gente tem para utilizar enquanto trabalho em grupo e atividades, é usar o quadro branco projetor que a louça nos fornece. Que é o seguinte, ó, aqui no mecanismo de controle da tela, vocês viram que aqui em cima, ó, nós temos duas abas, dois mecanismos de controle que trocam as telas. Quando a gente aperta neste lado direito, a tela fica em branco. O que é isso? Isso é um quadro onde a gente pode utilizar como se fosse um quadro branco normal, só que agora digital. E ele nos permite o seguinte, ó, ele tem a seguinte ferramenta, ó, que é abaixo daquilo que volta aqui, ó, que é a configuração e layout desse quadro. Ó. Eu posso escolher como eu posso trabalhar com esse quadro. Ó, esse quadro pode ser em linhas quadriculadas, se eu quero escrever um texto lá. E aí aqui, ó, eu quero escrever, por exemplo, quero utilizar a caneta, né? Então eu vou reduzir a linha da caneta, né, para que fique dentro da página, vou fechar, reduzir, né? E aí vou poder, vamos escrever em preto, né? Vou poder, por exemplo, passar alguma aula, né? Ó, que ela continua grandinha. Vamos tentar mudar. Vamos ver. Agora sim, voltou. Uma coisa, pessoal, que eu me esqueci é o seguinte, ó, quando tu está trabalhando com a caneta aqui, tu sempre tem que mudar a cor da caneta, tá? Aqui é só as cores dos canetões, ó, embaixo, preto, vermelho e azul, tá? Por isso que eu apertei aqui e fiz a pontinha e a caneta ficou verde, ó, porque ela está marcado verde na caneta. Vamos transformar em preto. Ó, agora ela passou para preto, ok? Ó, então vira uma caneta, ó. Aula 12. E assim sucessivamente. Eu não quero mais utilizar esse modelo de tela. A mesma coisa. Ó. Nessa tela de quadro funciona a mesma coisa. Apagar total, né? Apagar parcial. Ó. Podemos alterar os layouts. Para tudo quadriculado. Isso aqui a gente usa bastante quando a gente trabalha com gráficos, né, pessoal? E a questão da matemática, onde a gente faz linhas e coisas. E inclusive até a questão de desenho, algumas coisas assim, né? Ó. E a gente também pode alterar o fundo da tela para preto. Ó, tem a função de ser uma tela preta e uma tela branca, né? Aí lembra, claro, que sempre tu vai ter que alterar a cor do pincel que tu estiver utilizando, né, para fazer as atividades. Aí, ó, eu quero voltar aí para o PowerPoint, ó, basta fechar, né, e clicar lá em cima, voltou para o PowerPoint. Aí assim, ó, quando tu tá na tela de quadro, a imagem não volta para essa nova tela. Aquilo que tu escreveu, ó, ela fica salva. Então tu pode continuar dando a tua aula e aí tu precisar voltar para a tela de apresentação.
vai estar lá o quadro como tu tinha deixado anteriormente. Então, vou voltar aqui para o branco. Né? Volta. Vamos limpar. Né? Esse é um dos usos da caneta. Bom, a caneta também tem uma função, ó, que a gente chama de zoom. Ó, pode tanto utilizar essa função de zoom aqui no sistema de configuração dela, ó, onde tu só vai botando aqui e ela vai aumentando a tela, como se tu quer destacar alguma coisa, né? Ó, e aqui ao contrário, vai reduzindo a tela, né? Temos a função do zoom, onde a gente pode aumentando e destacando o documento conforme a nossa necessidade, né? Depois, do mesmo modo, é só ir usando a função de menos e a tela vai voltar até a função ideal, né? Uma coisa também interessante, quando a gente estiver utilizando o canetão, ó, lembre que os canetões, ele tem o ponto maior e o ponto menor. Tu pode fazer uma utilização diretamente utilizando apenas essa ferramenta sem precisar fazer a alteração do tamanho do texto. Clicando à esquerda do botão, o risco do canetão vai ser a linha mais fina. Clicando à direita, vai ser a linha mais grossa. Né? E aqui, mesma situação, retomando, se eu quiser apagar apenas parte daquilo que eu escrevi, eu utilizo a borracha. Se eu quiser apagar o total, eu utilizo esse total. Esse é o comando de recolher as funções da lousa digital. E aí, a partir daí, a tela volta a ser um projetor apenas, né? E se eu, no momento que eu quiser voltar a trabalhar com a lousa digital, basta clicar aqui. Toda vez que eu desligar a caneta, né? E a tela de menu estiver aberta, ela vai ficar aberta ali no sistema, porque ela entende que em algum momento pode voltar para trabalhar. Se eu fechar a tela, eu liguei a caneta, vou esperar ela me comunicar. 3 segundos. Lembrem, sempre tem que esperar 3 segundos para poder fazer a comunicação. Tá, voltou. Ó, fechei. Aqui agora, como está fechada a tela de menu, e eu desligar a caneta, a lousa volta a ser apenas a função projetor. Então, em 5, se não me engano, 1 minuto, menos até, sumiu as funções da lousa e a partir de agora nós estamos com um projetor normalmente sem precisar da utilização da lousa. Pessoal, basicamente é isso a funcionalidade da lousa digital. Não sei se alguém aqui presente tem alguma dúvida que queira expor para a gente tentar solucionar. Para fazer uso desse equipamento, tem que reservar? Ele está dentro do laboratório de TV, professora. Então, ele vai funcionar no mesmo processo de agendamento das atividades dos laboratórios de TV. Bem importante sua pergunta. Esse equipamento agora é um equipamento de laboratório, né? Então, ele vai ser utilizado como uma agenda de laboratório. Então, toda a comunidade acadêmica que vai fazer uso do equipamento, basta entrar em contato com o Sário, né? Sário, que cuida dessa parte dos laboratórios, e que o Sário vai agendar o uso do equipamento. E a gente quer dizer também que nós, tanto eu como o Everton, que somos as pessoas que trabalham já com a lousa, temos assim, não digamos que a gente saiba tudo, né? A gente também está sempre à disposição para auxiliar naquilo que for necessário para vocês terem maior afinidade com o equipamento. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá? Então, para encerrar, nós agradecemos a presença de vocês aqui, espero que esse equipamento seja de total utilidade para contribuir na nossa formação enquanto docentes, técnicos e principalmente para a nossa comunidade acadêmica. Muito obrigado, pessoal. Muito bom.